Olá, queridos e queridas. Vamos tratar nesse vídeo a respeito do Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito. Primeiro explicando, o Estado Democrático de Direito, ele, óbvio, é um Estado de Direito, está incluído. A diferença é a inclusão do elemento democrático, de democracia. Falemos então primeiro do Estado de Direito. Vejamos o seguinte, voltando no tempo, na época do absolutismo, vamos lembrar da célebre frase do rei Luís XIV da França, chamado de o Rei Sol, no auge do absolutismo francês, que ele chegou, quando estava falando de Estado, ele disse, Estado? O Estado sou eu. E ele está falando uma verdade, era no Estado absolutista monárquico, então a vontade dele, o Estado se personificava nele, ok? Porém, o que acontece? Com a Revolução Francesa e as outras revoluções burguesas, mas como ícone a Revolução Francesa de 1789, essa situação modifica, e acelerando um pouquinho, logo na sequência, a Revolução que durou oficialmente 10 anos, do dia 14 de julho de 1789, quando houve a queda da Bastilha, não que a convulsão social já havia antes, mas como um marco, e depois lá em 1799, Napoleão Bonaparte, ainda não imperador, declarou, encerrada a Revolução. Napoleão assumiu como imperador para consolidar o poder e reafirmar os ideais da Revolução Francesa, e teve um evento bastante interessante que explica essa mudança, porque houve uma reconciliação com a Igreja Católica, porque vários padres tinham ido para a guilhotina durante a Revolução, e aí o que foi? Na coroação do Napoleão, lá na Catedral do Louvre, em dezembro de 1804, na hora de coroar, o Papa pega a coroa, como era a tradição, e na hora que foi colocar sobre a cabeça do Napoleão, o Napoleão tomou a coroa e colocou na própria cabeça. Tem um quadro gigantesco lá no Louvre que retrata a coroação do Napoleão, mas no momento seguinte, quando ele já com a coroa na cabeça, um manto vermelho, ele está coroando a sua esposa, daí como imperatriz, a Josefina, ele colocando na cabeça dele. Mas por que ele fez isso? Ele fez o seguinte, que se ele deixasse o Papa colocar a coroa sobre a cabeça dele, aí não estava respeitando, não se estaria respeitando os ideais da Revolução Francesa, porque não é mais do Papa, não é pela ordem de Deus, e sim em nome do povo. E o que o Napoleão fez logo depois? O Napoleão fez os códigos, o Código Civil francês de 1804, nascer junto ali, e o Código Comercial de 1807, como é do seu período dos códigos, chamado período oitocentista. E aí agora o que acontece? A legitimidade do poder, a legitimidade do Estado, da ordem jurídica está no povo, e a vontade do povo está onde? Na lei, no direito. Então significa que o Estado de Direito é o Estado fundado, baseado, sedimentado em cima de normas jurídicas. Por isso, Estado de Direito é aquilo que está na lei, goste ou não goste. É a partir desse momento, isso é o civilizado. A civilização se baseia em cima de normas jurídicas, o que não for, por isso que a gente chama, quando quando o Estado extrapola as normas legais, chamamos de quê? De estado de exceção. Estado de exceção é o Estado que não é baseado nas normas jurídicas. Já o Estado democrático de direito
repetindo, o Estado democrático de direito é de direito, ele é baseado em normas jurídicas, porém está inserido ali o elemento democrático, a democracia. E aí podemos questionar, mas vem cá, mas democracia quando tem eleições e tal, isso é um aspecto da democracia, não é o todo. E aí, para lembrar, para ver o que é democracia, nós temos que voltar lá atrás, no século V a.C., né? E vamos voando lá e aterrissamos em Atenas. A Grécia, Atenas, né? Capital da Grécia hoje, antes mais uma das cidades-estado, a maior, a mais esplendorosa cidade-estado da Grécia Antiga. O século V foi o período de esplendor da Grécia, o auge do período clássico, e foi construído alguns séculos antes. Mas o que acontece? A cidade, na época, as cidades, e a Grécia e a Atenas é exemplo disso, ela ficava no alto de uma colina. Por quê? Para poder vigiar. Então a cidade está lá. Está hoje ainda, quem vai em Atenas, infelizmente eu ainda não fui, mas quero ir, né? Tá na cidade, olha no alto, tá lá ainda os prédios públicos em ruínas, infelizmente, mas visitados e tal, né? Então a cidade ficava ali em cima. E quando era ali em cima, os governos eram oligárquicos. O que é oligarquia? Governo de poucos, né? Ou aristocráticos, seguindo. Aristocrático, aristo vem de melhor, os melhores, governo dos melhores, não é o melhor do bom, é de algum grupo em específico. Como se a gente dissesse assim, olha, para ser governante tem que ser formado em direito, né? E se assim fosse, seria uma aristocracia. Porém, o que acontece? Lá, para o início do século V a.C., 580 a.C., para ser mais preciso, os persas invadiram a Grécia, atravessaram o mar Egeu, né? Hoje lá é a Turquia, atravessaram para a Grécia e invadiram as cidades-estado, tocaram fogo em Atenas, inclusive. Atenas liderou uma confederação de cidades-estados, né, gregas, e expulsaram os persas nas chamadas guerras médicas. E quem é que foi para a guerra? Quem foi para a guerra era o povo que estava se aglomerando na cidade, não em cima, mas na parte de baixo, as demos. Quando esse povo, né, volta da guerra, volta com status de guerreiro, né, com dinheiro da guerra, enfim, né, e aí eles começam a exigir participação no governo. E aí o que acontece? As decisões do governo que ficava restrito à Acrópole, ela desce para as demos, e aí é formada a democracia, né? Governo do povo, de quem está lá embaixo. Isso é democracia, participação. Então, vindo para o Estado democrático de direito, o que acontece? O elemento democrático é mais do que votar e ser votado, né? É votar e, por exemplo, ter representatividade no parlamento, no governo. Aí nós temos que ver, mas o povo que participa ali das eleições tem participação no governo, tem participação no parlamento? Primeiro questionamento que a gente tem que ver para ver se o Estado Democrático de Direito está cumprindo a sua função. Fora isso, as políticas públicas. Existem políticas públicas para inserir esse elemento democrático, o povo, a democracia, o povo dentro do Estado. Que políticas públicas desde de saúde, de educação, para falar de aspectos genéricos, para não colocar coisas específicas aqui, até polêmicas que podem ser. Aí o que é? Então é essa situação, todos, como a própria Constituição garante, né, todos fazerem parte do consumo, ou tem parte que está fora, excluída, né, da produção do Estado, das benesses do Estado, né, como no início da matéria lá de ciência política a gente fala a respeito disso, né? A sociedade, qual é a finalidade da sociedade? É produzir o bem de
todos, se não é o bem de todos, essa congregação, essa comunidade de pessoas que está vivendo junto, né, não está cumprindo o seu papel, não está cumprindo a sua finalidade, ok? Aí nesse vídeo ficamos por aqui.